Eu sou Andréia Simões Pires Weiler, arquiteta formada há 23 anos, atuante no mercado de arquitetura de interiores. Sou terapeuta de casas e sou corretora imobiliária há 4 anos. Minha origem, meu início de carreira foi na Remax, na Remax Ative. Eu venho desse universo dos Remax. Eu uso a metodologia Remax dentro da minha imobiliária hoje, que ela é em Viamão. Então eu vivo esse universo muito semelhante ao de vocês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um olhar diferenciado para dentro desse mercado imobiliário, como que nós, corretores, temos que iniciar essa abordagem diferenciada dentro das pessoas que a gente auxilia a vender os imóveis. E também isso serve para nós, né, como seres em constante evolução. Então agora que eu queria convidar vocês é para que a gente possa fechar os olhos um minutinho e nos imaginar em que momento nós estamos da nossa vida hoje, e qual é o nosso maior desejo dentro da área da vida. O que é isso? Se a nossa carreira, nossa família, nossa saúde, nosso financeiro, qual é a nossa maior desejo nesse momento de vida? Convido vocês a fecharem os olhos e pensar sobre isso. Mas a gente vai escolher um, para depois a gente entender essa analogia lá no final da nossa conversa. Vamos lá, vamos ficar em silêncio um pouquinho e se conectar com a nossa essência e entender onde que a gente está na nossa vida hoje, o que a gente deseja, qual é o nosso maior objetivo como seres humanos encarnados nesse corpo, nesse momento. Agora vocês guardem essa memória que vocês buscaram e a gente vai conversar ao longo da palestra sobre várias questões que ao longo do caminho vocês vão se perceber olhando para essa área que vocês escolheram, ou talvez vocês tenham a oportunidade de entender as outras áreas que estão à volta dessa. Muito bem. O que vem acontecendo no mercado imobiliário? O mercado imobiliário cada vez mais é um mercado de especialização. Eu não disse para vocês, mas eu sou diretora de integração feminina dentro do Cresci RS, representando Viamão, e sou diretora do núcleo de corretores da CDL Viamão. Então eu venho desenvolvendo um trabalho dentro do Cresci também com as mulheres, dentro da CDL também com mulheres e homens, trazendo esse olhar mais fino para o mercado imobiliário. O que é isso, Andréia? É um olhar de empatia, um olhar de entender que o imóvel não é só um imóvel, não é só uma carcaça, não é só uma parede, uma pintura, não. Ele tem uma alma, ele tem toda uma energia, ele tem todo um contexto das pessoas que lá viviam. E aí vocês vão me dizer, e aí vocês vão repensar e entender que muitas vezes vocês já devem ter vivido essa situação. Vocês chegam num apartamento e tem aquele frio na barriga. Nossa, que apartamento estranho. Não é isso, né? Lá dentro muitas coisas aconteceram, muitas brigas, muitos sentimentos, e isso tudo fica assim impregnado nas paredes dos nossos imóveis. Então, quando a gente vai entendendo a vida de uma forma mais ampla, entendendo que um imóvel não é só uma carcaça, e sim as emoções de todos que ali viviam, a gente começa a entender um outro olhar do mercado imobiliário. E a gente tem uma oportunidade, sim, de auxiliar muito a transformação das vidas daquelas pessoas. Porque muitas vezes estão vendendo um imóvel porque estão se separando, muitas vezes porque querem galgar um degrau maior na vida, e nós, corretores, temos que ter esse feeling, esse sentimento, e entender o que é melhor para cada um naquele momento, tanto para o vendedor quanto para o comprador. E é isso que a gente vai entender um pouquinho ao longo dessa conversa curta, né, que eu vou trazer alguns insights para vocês. Esse material já está com a Vivian, vocês vão ter acesso a ele, para vocês começarem a olhar para isso, né? E aí, se for possível, depois a gente segue, continua esse caminho e a gente vai traçando aí uma estratégia de aperfeiçoamento desse olhar dentro de um mercado imobiliário diferenciado, né? Que hoje generalistas no mercado não tem mais vez, né?
Eu costumo dizer que o meu diferencial é o conhecimento e tudo que eu venho vivendo ao longo da minha caminhada. Sou formada em arquitetura há 23 anos, estudo medicinas alternativas e comportamento humano há 25 anos e comecei a estruturar e entender que todos esses caminhos levam para um lugar, a construção de um ser integral que entende tudo que está à sua volta e sente tudo que está à sua volta. Não tem mais tempo para a gente achar que um imóvel é só um imóvel, que uma pessoa não tem sentimentos, emoções, não tem experiências. Não tem mais tempo para isso. O mundo nos cobra isso, o mundo nos cobra uma postura diferente de que a gente sim tem um coração, a gente sim tem um outro coração do outro lado, que a gente vai se conectar e entender esse universo. Porque o mercado sem essa essência, o corretor sem essa essência, não vai ter mais chance. Porque a IA, sim, vai desenvolver uma série de processos que quem não tem o coração, quem não tem esse estado fino, quem não tem essa vivência e essa empatia, não vai seguir, vai ser substituído. Existe uma grande questão que a gente vem conversando dentro do Cresci sobre o que a IA vai fazer com os corretores. Muita coisa. Mas o coração, o sentimento, a vivência, o entendimento... Guarda essa pergunta, no final a gente vai ter uma rodada de perguntas. Só para a gente não sair da construção do raciocínio. Então, o nosso sentimento, essa percepção, conexão, coração com coração, não tem como ser substituído. A IA, ela vai ter, e ela já tem momentos muito desenvolvidos nisso, ela consegue ter expressões de sentimentos, de emoções.